Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite de falar com vocês sobre um tema que me é tão caro, que é a lei do estágio. Como o Bruno adiantou, eu sou professora desde os 17 anos, então eu acredito muito na educação e acredito muito que o estágio é uma forma de movimentar o mercado e deixar o mercado mais eficiente também. E antes eu queria fazer uma breve explanação. Vocês devem estar pensando, meu Deus, essa menina, que eu sou nova, vem aqui num evento de fiscalização de corretor e traz no primeiro slide Darth Vader. Quem conhece Darth Vader? Darth Vader é o personagem favorito do meu pai. Então, essa é a primeira razão pela qual Darth Vader está aqui. A segunda é porque a gente sempre lembra de coisas que saem do comum. Então, se eu viesse aqui e fizesse só mais uma palestra, provavelmente vocês não iam lembrar do que eu estou falando aqui hoje. Então, eu queria que vocês lembrassem. Então, por isso que eu já coloquei impactante aqui desde o primeiro slide. E a terceira razão é uma razão educacional. Eu não sei quem aqui já assistiu Star Wars, mas Star Wars tem dois mundos que eles são complementares, assim como quando a gente fala de estágio, que são os Padawans e os Jedis. Os Padawans, eles são os que estão sendo formados para serem Jedi algum dia. E que, se você der bobeira, talvez eles virem para o lado negro da força, né? Talvez eles virem Siths ou algo desse sentido. E os Jedis são os encarregados de conduzir os Padawans até o lado da força, o lado bom, né? O lado que deve ser seguido por eles. Então, a ótica da palestra é essa. A gente vai falar e ela está dividida em episódios, assim como Star Wars, para que possa ficar mais dinâmico e mais divertido. Então, a ideia por trás da palestra é essa. Meu objetivo é tratar com vocês hoje sobre a lei do estágio e algumas peculiaridades que impactam no mundo de vocês. Mas antes, assim como a gente vai falar da jornada jurídica, eu também tenho uma jornada. E, apesar do meu cabelo estar mais liso, ali sou eu. E ali é o QR Code para quem quiser me seguir no Instagram. Vai dar direto lá no meu Instagram. Essa sou eu hoje. Então, eu sou sócia do CMRD Advogados, eu sou doutora em Direito, eu faço parte do conselho, sou conselheira jurídica de um movimento de mulheres empresárias lá em João Pessoa, que é o Ela Soma. Eu tenho empresa de registro de marca, eu tenho um livro publicado em Direito do Trabalho, meu mestrado foi em Direito do Trabalho, minha especialização foi em Direito do Trabalho. Eu faço parte do maior movimento de educação empresarial do Brasil, que é a MLS, a Mentoring League Society. E eu cheguei até aqui, para eu chegar até aqui, houve uma trajetória. Então, eu vou compartilhar com vocês a Juliana de 2013. Essa sou eu. Isso aqui sou eu quando eu era estagiária. Então, desde 2013,
eu tenho contato com o direito do trabalho. O direito do trabalho tem sido e permeado minha vida desde 2013. E se não fosse essa Juliana de 2013, a oportunidade de ter feito um estágio em um escritório de advocacia, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, é essa a importância do estágio. Tanto é que hoje eu ocupo no CMRD Advogados o cargo de gente e cultura. Então, quem faz as seleções de estagiário dentro do escritório sou eu. Esses são meus estagiários. Alguns já passaram, alguns ainda estão por lá. Rebeca, Eduarda e Pedro. Então, é um processo muito importante e muito interessante da gente se debruçar sobre e entender um pouco mais sobre a lei do estágio e como fazer isso de forma estruturada, de forma segura e como fiscalizar, como entender e tomar as providências que sejam cabíveis quando isso não está acontecendo da forma correta. Então, o primeiro ponto é a gente entender, e aí a gente vai para a legislação mãe, que é a lei do estágio, que o estágio não é um emprego. O estágio é um ato educacional. Então, eu trago do banco da faculdade, do banco de uma escola técnica, do banco até mesmo do ensino médio, por exemplo, uma pessoa que não está preparada e eu vou treiná-la. Esse é o passo 1. E é muito importante a gente falar sobre estágio, porque é o estágio que garante a oxigenação do mercado. O mundo do mercado imobiliário, eu venho de João Pessoa, está em plena expansão por lá, ele tem sido cada vez mais procurado pelos jovens. Quando a gente fala de ser corretor de imóvel, é uma profissão muito atrativa. E é legal que a gente dê oportunidade a essas pessoas para que elas possam também conseguir fazer do mercado um mercado mais ético e eficiente. Então, é nosso papel, enquanto corretor, enquanto advogado, enquanto profissional, fazer com que essa nova geração também entenda o que é fazer a nossa profissão, a profissão que a gente escolheu, de forma ética, com integridade e com eficiência. São eles que trazem, por exemplo, novas práticas para dentro do escritório. São eles que trazem uma relação maior com o mundo atual. Então, é muito importante a gente entender que estágio é uma atividade educacional. E como é que a gente faz para analisar se aquela relação de estágio está sendo correta ou não? Então, a gente vai para o episódio 1 da nossa jornada, em uma galáxia muito distante. Yoda, de vez em quando, ele vai aparecer por aqui, que é o grande mestre. O primeiro ponto é, o estágio regular, e por isso que está em letras maiúsculas, não gera vínculo empregatício. E isso é muito bom. Por quê? Quando eu tenho um estagiário contratado de forma estratégica, eu reduzo os custos do escritório, da imobiliária, de onde quer que seja, do serviço público, com a mão de obra que está em qualificação. Então, é muito importante. Mas, por não ser emprego, ele precisa seguir alguns requisitos para que ele seja considerado regular. E aí é muito importante a gente observar os requisitos que eu vou trazer aqui, porque o COFES firmou um termo de cooperação com o Ministério Público do Trabalho e todas as vezes que, por meio da fiscalização, for detectado algum vício na contratação, na formatação do estágio, é preciso comunicar ao Ministério Público do Trabalho. Então, eu tenho um duplo problema aí para quem não segue a regulamentação da lei de estágio. O primeiro é administrativo, então, sanções administrativas, e o segundo é trabalhista, para o Ministério Público do Trabalho também investigar essa relação. Então, a gente tem essa dupla função aí, quando o estágio não é regular. E como eu sei que o estágio é regular ou não? A partir dos requisitos legais. O primeiro são 3. O primeiro requisito legal é que o estagiário, ele precisa estar vinculado a alguma instituição de ensino. Seja uma instituição técnica, seja um curso superior, por exemplo, um tecnólogo. É obrigatório que, na hora da formalização do estágio, ele apresente a matrícula e a frequência do curso superior. Então, é dever de quem está contratando o estagiário solicitar essa documentação e guardar essa documentação enquanto o estagiário estiver trabalhando lá, né, no local e até mesmo por um tempo depois, para que a gente tenha obedecido à prescrição, por exemplo, trabalhista. Então, no caso de vocês, eu trouxe 2 exemplos só, podem ser estagiários, aqueles alunos matriculados no curso técnico em transações imobiliárias e no curso, por exemplo, de gestão ou tecnólogo de negócios imobiliários. Ponto 2. Não existe formalização de estágio que não siga
essa formatação aqui. A relação de estágio, diferente da relação de emprego, ela é tripartite, sempre. Ela é triangular e ela pressupõe um fluxo. Por quê? O requisito 2 é a assinatura do termo de estágio, o TCE, o termo de compromisso de estágio. E esse termo de compromisso de estágio, ele não pode ser firmado só entre quem quer contratar o estagiário e o estagiário. Como é um ambiente de educação, obrigatoriamente, eu vou ter o ambiente que vai ser a prática feita, realizada, o estagiário e a universidade. É a universidade a responsável por monitorar o estagiário dentro do lugar que ele escolheu estagiar. Então, do que a gente chama da unidade concedente. A universidade ela vai obrigar, por exemplo, o estagiário a apresentar relatórios de 6 em 6 meses. E isso precisa estar no termo de compromisso de estágio. A universidade vai dizer à unidade concedente, por exemplo, o estagiário, essa semana é semana de prova. Então, é a universidade que vai dar a declaração. A universidade vai mapear um professor para que esse professor acompanhe esse estagiário para saber se realmente o estágio está sendo feito da maneira correta ou se está havendo algum desvirtuamento. Então, o papel da universidade é esse, de fiscalizar também. A unidade concedente, o local onde o estagiário vai desempenhar suas funções na prática, ele também tem sua função. E a gente vai ver logo mais de forma mais detalhada. Mas o principal ponto é que, dentro deste ambiente, ele também vai ficar tutelado ou supervisionado por um orientador, um responsável técnico, que precisa ter a habilitação devida e a experiência necessária. Não pode ser qualquer um, não pode ser de qualquer jeito, não posso contratar para fazer qualquer coisa. E é dever do responsável, do orientador dentro da unidade concedente, observar esses parâmetros do estágio. E como é que a gente formaliza isso? A partir do termo de compromisso de estágio, em que todos estarão cientes de todas as obrigações que estão permeando essa relação obrigacional. E, finalmente, um último ponto de requisitos legais previstos na legislação de estágio é a compatibilidade entre as atividades que estão sendo desenvolvidas na prática, que estão sendo desenvolvidas no ambiente, e o que está tanto no termo de compromisso como num plano de atividades, que precisa estar anexo ao termo de compromisso. Então, eu não só contrato o estagiário e deixo ele lá para o que aparecer ele fazer. Não é isso. Eu tenho que ter um planejamento na hora de contratar o estagiário. Por que isso? Porque o que eu colocar no papel é o que vocês, por exemplo, vão fiscalizar quanto à regularidade do estágio. É o que está no papel em comparação com o que está na prática. Se o que eu coloquei no papel não está acontecendo na prática, esse estágio está sendo desvirtuado. É aí a importância da gente ter muito claro um plano de atividades desenvolvido para o estagiário em anexo ao termo de compromisso. É muito comum que a gente veja existem duas formas de contratação de estagiário. A primeira é mediante um convênio com a faculdade. Então, essa é a forma mais comum de acontecer. E a segunda é mediante um agente de integração. Então, o CIE, por exemplo, é um agente de integração. E eles são muito bons no que fazem, no sentido de procurar realmente um estagiário que esteja adequado àquela vaga, uma universidade, um curso credenciado, entender quais são as necessidades daquele estagiário, fazer o acompanhamento administrativo do dia a dia daquele estagiário. Então, é permitida a contratação através de agentes de integração. E aí tem um ponto que muita gente não sabe, mas que está previsto na legislação, é que, como o intermediador da relação de estágio passa a ser o agente de integração, e não existe só o CIE, tem inclusive agentes de integração públicos, por exemplo, ele também é responsável pelo estagiário. Ele também tem responsabilidade quanto à intermediação. Então, se ele colocou, por exemplo, um estagiário para estagiar, e esse estagiário não tinha uma faculdade reconhecida pelo MEC, por exemplo, o agente de integração responde perante aquela relação que está ali posta. Então, o agente de integração é muito importante nesse movimento, até para desonerar quem está concedendo o estágio. Essa responsabilidade passa a ser do agente de integração. Há exceção,
da responsabilidade trabalhista e das responsabilidades pessoais. Então, de forma geral, a responsabilidade administrativa passa a ser dos agentes de integração. Por isso que é um mecanismo muito interessante e por isso que cada vez mais se incentiva a utilização dos agentes de integração na formalização desse triângulo, desse fluxo do contrato de estágio. Bom, a gente já entendeu formalmente como acontece a formalização do contrato de estágio, o que é que deve estar lá no contrato. Então, não é qualquer contrato, não é pegar um modelo no ChatGPT e colocar para o estagiário assinar, não é de qualquer forma. É necessário sempre ter essa triangulação. Se não tiver, contrato desvirtuado. Se não tiver plano de atividade, contrato desvirtuado. Se o plano de atividades não estiver sendo seguido, contrato desvirtuado. Se quem está orientando, quem está responsável no ambiente de execução do estágio, no ambiente de trabalho, não for capacitado para tanto, contrato desvirtuado. Então, é cheio de pequenas minúcias que a gente precisa observar. Dito isto, fechamos o episódio da jornada do estagiário, que diz respeito ao requisito objetivo e contratual. Vamos para o requisito subjetivo, a pessoa. E aí, como eu falei no início, dentro do nosso contexto, do nosso storytelling, nós vamos falar, então, sobre os concedentes. Nós vamos falar, então, sobre os Jedis, que têm um papel super importante dentro do desempenho. É ele que vai guiar o estagiário nessa jornada profissionalizante. E aí, quem pode ter estagiário? Tanto as pessoas jurídicas de direito privado, então, por exemplo, no caso de vocês, as imobiliárias, podem fazer contratos de estágio, quanto os próprios profissionais liberais. Então, eu, enquanto advogada, mesmo que eu não tivesse um escritório, eu poderia ter estagiários. Quantos? Cada supervisor pode supervisionar até 10 estagiários. Agora, uma coisa importante de se observar. Como quando a gente fala de estágios de nível superior ou de nível profissionalizante, eu não tenho limitação ou correlação entre número de pessoas que estão trabalhando com um vínculo empregatício e número de pessoas que estão contratadas através de vínculo de estágio. Mas é preciso observar, mais uma vez, se não está havendo um desvirtuamento. Então, o estagiário precisa estar lá para estagiar. Eu não posso contratar estagiário por ser uma mão de obra com um custo menor, até por não ter nenhum dos consectários legais do vínculo trabalhista, para que ele seja um empregado. Eu tenho que observar que eu posso ter 10 estagiários, mas eles têm que ser estagiários na forma da lei, cumprindo todos esses requisitos que a gente acabou de conversar. Então, para cada orientador, até 10 estagiários podem acontecer. Certo? Então, tanto imobiliárias quanto profissionais liberais, individualmente, podem ter, desde que regularmente inscritos no conselho e desde que com habilitação necessária para tanto. Então, por exemplo, eu sou advogada, eu tenho um escritório. Eu posso contratar um estagiário de marketing? Não. A princípio, eu não tenho habilidade nem aptidão para ser a responsável técnica por um estagiário de marketing. Eu não posso. Mesma coisa para um corretor. Não posso contratar um estagiário e botar ele para fazer atividades de marketing. Mas, se dentro do meu escritório houver um departamento de marketing com um profissional habilitado que permita que eu contrate esse estagiário de marketing com supervisão dessa pessoa contratada, posso. Então, a princípio, eu preciso ter um supervisor que seja habilitado para tanto. Esse é o único requisito para que um profissional liberal, por exemplo, ou uma pessoa jurídica de direito privado, possa contratar um estagiário de outra área. Tá? E aí a gente vem para os deveres. O que é que esse profissional precisa observar na hora que ele diz, vou ter um estagiário? E é muito legal ter estagiário. A gente, no escritório, quando começou, a gente começou fazendo um modelo que é bem interessante, que foi um estágio de verão. Por quê? A gente vai ver mais na frente que o estágio ele pode ter duração de até 2 anos. Obviamente, resguardado também o tamanho o número de anos do curso superior que está, ou técnico, né, que está sendo feito pelo estagiário. E a gente começou com o estágio de verão. Por quê? Porque quando eu demito um estagiário, eu não demito na palavra, né, na acepção trabalhista da coisa, mas eu não tenho custo. Eu digo, hoje eu quero você, amanhã não faz mais sentido para a minha empresa.
Então, até para testar, é legal fazer esses estágios mais curtos, para ver se deu certo, para ver se você tem capacidade de ter aquele estagiário dentro da equipe, se aquele estagiário vai cumprir realmente, obedecer o que você está pensando, o que você está planejando dentro da sua estratégia, dentro da estratégia do local lá de trabalho. Então, é possível fazer termos de estágio que sejam mais curtos do que os 2 anos, ou do que 1 ano, ou do que 6 meses. Isso vai ficar a critério das partes e delimitado no termo de estágio. Mas, mesmo para esses períodos mais curtos, eu vou precisar seguir as orientações e os deveres legais que estão previstos na legislação de estágio. Quais sejam? Primeiro deles, já que eu estou orientando, eu preciso saber o que tem lá no termo de compromisso de estágio. Eu preciso saber o que foi que eu coloquei no plano de atividade, porque é o plano de atividade e é o termo de compromisso de estágio que vai guiar essa relação entre estagiário e orientador. Então, zelar pelo cumprimento do plano de atividade que está lá no termo de compromisso de estágio. Ofertar instalações adequadas para a aprendizagem profissional. Então, se o ambiente de estágio ele está inadequado, ele precisa ser revisto. O estagiário precisa ter um ambiente de trabalho que seja saudável para que ele possa desempenhar suas funções. Orientar e supervisionar o estágio, que vai muito em correlação com o primeiro item que a gente viu. Implementar legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho. Um ponto de atenção aqui, que poucas pessoas sabem. É possível, é desejável e é uma boa prática que o estagiário faça exames admissionais e, na hora do encerramento do contrato, o que a gente chama de exame demissional, pelo menos. Por quê? Eu tenho o dever de zelar, enquanto unidade concedente, com a saúde e segurança do trabalho, e isto é uma obrigação legal. Só que a lei não me diz exatamente sobre o quê. Ele não vai me dizer lá, você vai ter que seguir a NR XYZ. Ela só vai me dar essa informação. Então, dentro do contexto geral, tudo vai se aplicar. Então, por exemplo, vai visitar um apartamento que está em construção. O estagiário também vai precisar de equipamento de proteção individual, assim como qualquer outra pessoa que vá visitar aquela obra. Então, utilização de EPI, utilização de fazer exames admissionais, fazer exames demissionais. Isso são boas práticas que poucas pessoas sabem, que estão obrigadas pela legislação a guardar com a saúde e segurança do ambiente de trabalho. Contratar seguro contra acidentes pessoais. Você pode ter o TCE, você pode ter o plano de ação, você pode ser um excelente supervisor, mas se você não contratou o seguro contra acidentes pessoais para o estagiário, você está diante, nós estamos diante, olhando aquela relação de um estágio que está irregular, que está desvirtuado. O seguro contra acidentes pessoais é obrigação legal. Não existe estágio sem contratação de seguro de acidentes pessoais. Este seguro, às vezes, é bancado pela própria universidade que o estagiário está vinculado. Acontece. Não acontece muito quando as universidades são públicas, mas nas privadas, a gente já aconteceu lá no escritório da própria universidade bancar. Às vezes, os agentes de integração também têm parceria com as seguradoras e também bancam, porque o valor é bem pequeno. Mas o fato é que, independente de como seja, não tem valor pré-determinado, não tem um formato específico previsto em lei, mas ele precisa estar contratado para resguardar a integridade física do estagiário. E aí, assim como o estagiário vai ser instado pela faculdade a apresentar relatórios de 6 em 6 meses, o supervisor direto do estagiário também o será. Então, ele também tem a obrigação de fornecer para o estagiário e para a faculdade relatórios de 6 em 6 meses, dizendo, ele é um bom estagiário, ele está cumprindo o plano de atividades, ele não é um estagiário que falta, ele é respeitoso, ele está se desenvolvendo no que ele se propôs a fazer. Então, é obrigação do supervisor de estágio ter isso feito, apresentado à faculdade ou à instituição de ensino superior e guardado uma via assinada pelo estagiário, assinada pelo supervisor, assinado pela universidade. Sempre eu vou precisar dessas 3 assinaturas, como mecanismo de proteção também e de regularidade do estágio. E quando o estágio termina, ele também é obrigado a fornecer para o estagiário uma certidão, um relatório, algo que diga
quanto tempo ele passou estagiando, quais foram as atividades desenvolvidas e como foi a avaliação desse estagiário nessa unidade concedente. Tá? É importante ficar claro, e aí vem o Yoda de novo, de que se eu me proponho a ter um estagiário, se eu me proponho a ser supervisor de um estágio, eu tenho uma responsabilidade gigantesca. E se o estagiário não é um profissional, e se ele não é um empregado, quem vai responder pelos atos dele sou eu, assim como os pais respondem pelos atos dos filhos. Então, é muito importante ter essa supervisão, ter esses relatórios, ter a regularidade desse estágio, porque quem responde no final do dia, inclusive procedimentos éticos, responsabilidade perante terceiros, responsabilidade perante o cliente, é o supervisor do estágio. Então, essa parte é muito importante, porque qualquer coisa que o estagiário faça, o responsável vai ser o responsável técnico ou o supervisor, porque ele está aprendendo. Então, quem está aprendendo tem direito de errar, certo? Então, isso é uma previsão legal, que quem responde é o supervisor. E aí a gente chega ao episódio 3, que é o ápice da nossa relação. Porque a lei é a lei do estágio, então nós hoje vamos falar agora sobre o outro lado da moeda, o estagiário, que aqui no nosso storytelling é o padawan, é o jovem aprendiz, quem está sendo guiado para o lado bom da força. E aí, para o estagiário, a gente vai ter, obviamente, o dever de estar no estágio, de cumprir com o plano de atividades, de cumprir com o seu horário, de cumprir com o que lhe for determinado. Mas a legislação, ela vai trazer uma série de direitos que devem ser observados para a concessão do estágio. E eu trouxe alguns deles aqui. A primeira delas, o primeiro direito, o primeiro ponto de observação, é quanto à jornada do estagiário. É muito comum que a gente ache que o estagiário ele só pode fazer até 4 horas por dia, um turno, né? É comum a gente pensar assim. Mas não. Estágios de nível superior podem ter duração de até 6 horas diárias ou 30 horas semanais, distribuídas da forma como for melhor. Só que aí tem um porém. Eu posso pactuar que o estágio é de 4 horas e 20 horas semanais? Posso. Eu posso pactuar que é 5 horas? Posso. Posso pactuar que é 6 horas? Posso. Agora, o que eu não posso é pactuar que é 4 horas e colocar o estagiário para trabalhar 6. Tudo precisa estar discriminado no termo de compromisso de estágio. Se não tiver, eu vou ter um problema. Eu vou ter, mais uma vez, um desvirtuamento do contrato de estágio. Se eu quero que aquela pessoa trabalhe 6 horas, eu tenho que ter, desde o início, pactuado, que são 6 horas e a bolsa estágio é X reais pelas 6 horas. Por quê? Estagiário não faz hora extra. Não tem na legislação trabalhista, não tem na lei de estágio absolutamente nada falando sobre adicional de hora extra, sobre como é o formato de banco de horas para estagiário. Não existe, porque a jornada do estagiário é aquela jornada que foi pactuada no termo de compromisso de estágio. Se eu pactuei 4 horas, ele tem que fazer 4 horas. Se eu pactuei 5, são 5. Se eu pactuei 6, são 6. E isso é muito importante porque vai impactar no valor da bolsa estágio também, que não tem um valor fixo e pré-determinado por lei, mas ele vai fazer a correlação com o tempo que o estagiário está dedicado à atividade de aprendizagem dele no ambiente que ele está fazendo o estágio. Também é importante, porque lembram que eu falei que cabe à faculdade, cabe à instituição de ensino dizer para a unidade concedente quando vai ter uma avaliação, uma semana de prova, um trabalho que o estagiário precisa apresentar. Não é só o estagiário chegar lá e dizer que vai ter trabalho essa semana. Precisa ter realmente uma declaração da instituição de ensino dizendo assim. E aí, uma vez existindo essa declaração, o estagiário vai ter a possibilidade de ter sua jornada de trabalho reduzida à metade. Então, se ele trabalha 4 horas, ele vai trabalhar 2. Se ele trabalha 6 horas, ele vai trabalhar 3, por exemplo, tá? Mediante a apresentação desse comprovante da faculdade de que ele precisa fazer uma prova, apresentar um trabalho ou algo nesse sentido, porque, no final do dia, ele precisa também ter um bom desempenho. Tá? Então, é importante observar isso.
ponto relevantíssimo: a duração do estágio não pode exceder 2 anos. Só que os cursos técnicos, por exemplo, e a gente fala, por exemplo, do TTI, eles não têm duração de 2 anos. Então, o estágio que deveria ter duração máxima de 2 anos, ele vai ser reduzido. Então, pode ser que tenha duração de 6 meses, pode ser que tenha duração de 6 meses, com mais 6 meses completando 1 ano, e isso seja a duração total do estágio naquela unidade concedente. Por quê? Uma vez formado, o estagiário só pode ficar até 30 dias depois de formado naquela unidade de educação, naquela imobiliária, com aquele corretor, sob pena dele estar cometendo uma infração à legislação de estágio e ter tido aquele estágio como irregular, gerando, por exemplo, um vínculo empregatício para aquela unidade concedente, né? Para aquele supervisor que estava ali supervisionando as atividades dele. Então, é de 2 anos, ele pode ser renovado sucessivas vezes até completar esses 2 anos, não tem problema. Não tem problema a primeira parte do estágio ser 1 mês e depois ser renovado por mais 9, problema nenhum, do jeito que ficar melhor, desde que pactuado regularmente no TCE, tá? E não podendo exceder 2 anos. Estagiário não tem direitos trabalhistas, mas a legislação de estágio prevê um descanso, que aí a legislação de estágio chama de férias. Mas essas férias, não sei se vocês lembram, mas na legislação trabalhista, as férias são remuneradas com mais 1/3 do que o que habitualmente a pessoa ganha. No caso do estagiário, ele vai ter descanso, normalmente compatível com as férias dele, escolares, a ideia é que seja assim, mas se não acontecer, tem algum problema? Não, via de regra não tem problema, é só uma boa prática que assim o seja. Isso não desvirtua o contrato de trabalho. Mas ele vai ter 30 dias de férias e nesses 30 dias ele vai ter direito a receber a bolsa estágio. Ele vai ter direito a receber o valor da bolsa. E só. Isso quer dizer que ele vai ter direito a mais algum valor? Não. Vai ter direito a mais 1/3? Não. Ele vai ter direito única e exclusivamente ao valor pactuado da bolsa. Isso porque, normalmente, e por determinação legal, os estágios não obrigatórios, eles têm pactuação de bolsa mais auxílio transporte. Nas férias do estagiário, ele só vai ganhar a bolsa e não nenhum outro tipo de benefício que esteja atrelado à participação dele física, né, efetiva no ambiente de trabalho. Apenas a bolsa. E se o estágio for inferior a 1 ano, porque sempre vai seguir a mesma lógica trabalhista, ele tem que trabalhar 1 ano para poder ter o gozo de férias. Se for inferior a 1 ano, ele não vai ter direito a 30 dias de férias. Então, ele trabalhou 6 meses, ele vai ter 15 dias de férias, e não os 30. Então, também é importante observar essa questão. Como a gente já tinha adiantado, os estagiários, e aí a gente vai ter 2 tipos de estágio, os estágios obrigatórios e os estágios não obrigatórios. Os obrigatórios são aqueles que, pelo próprio programa do curso, você tem que fazer esse estágio. Então, sei lá, no direito, a gente tem que estagiar na Defensoria Pública. Esse estágio da Defensoria Pública, quando ele está dentro do cronograma escolar, ele não é remunerado. Então, você vai trabalhar porque você precisa de carga horária para se formar. Essa é a hipótese 1. Normalmente, quando a gente fala de estágio, e quando a gente vai falando sobre a aplicação da lei de estágio, a gente está falando dos estágios não obrigatórios. Ou seja, eles são carga horária complementar para aquele estagiário. E para esses casos, eu sou obrigado, enquanto unidade concedente, a fornecer bolsa estágio mais auxílio transporte. Isso tem que estar determinado de forma muito clara e muito expressa quanto é a bolsa e quanto ao auxílio transporte, até porque o auxílio transporte é por dia, não é um valor fixo, por dia efetivamente trabalhado, no TCE. Porque eu preciso ter obrigatoriamente essas 2 figuras. Não importa se eu pago R$5.000 para o meu estagiário de bolsa estágio, eu sempre vou ter um valor que tem que estar discriminado como auxílio transporte.
E aí, também, do mesmo jeito que eu posso pagar R$5.000 para um estagiário, eu posso pagar o valor que eu entender necessário para ele. Não há determinação legal de atrelar esse valor da Bolsa Estágio, por exemplo, ao valor do salário mínimo, a um valor pré-determinado, a um valor hora mínimo. Na legislação trabalhista, na lei do estágio, não há essa obrigação. Então, eu posso atrelar ao estágio o valor que eu entender por bem, quanto a Bolsa Estágio, mais o auxílio transporte. Um ponto importante é que o estagiário ele pode ganhar outros benefícios. Então, um plano de saúde que você já paga para outras pessoas. Ele pode ter direito a uma entrada na faculdade, na academia. Ele pode ter direito a algum benefício de auxílio alimentação. Isso tudo bem, não vai desvirtuar o estágio. Acontece e está tudo bem. Porém, o estagiário só ganha uma coisa, Bolsa Estágio. Não existe pactuação de comissionamento para estagiário. Se houver, eu estou desvirtuando. Comissionamento não combina com lei de estágio. Porque eu não posso ter meta para estagiário. Eu não posso ter atividades exclusivas que o estagiário faça. O estagiário sempre está coordenado ou supervisionado, tutelado por alguém. Então, estagiário não ganha comissão. Estagiário ganha valor fixo de bolsa, mais valor fixo de auxílio transporte, sem qualquer tipo de comissionamento. E a gente chega à fase final dessa nossa conversa, que é o episódio final, que é a ameaça. Não só a ameaça trabalhista, eu coloquei porque o espaço era menor, mas a ameaça de sanções e o que acontece, as consequências por escolhas erradas de quem é concedente. Então, chegamos ao último episódio, ao episódio final da nossa saga e da nossa jornada, que é a ameaça. O descumprimento, como a gente vem falando em todo o percurso que a gente teve até agora, o descumprimento ou o desvirtuamento do estágio gera vínculo trabalhista e gera outras sanções. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu posso ser um corretor habilitado, por exemplo, eu posso ter feito o TCE direitinho, eu posso ter feito o meu plano de atividades com o estagiário correto, posso ter pactuado a bolsa de estágio corretamente, eu posso ter pactuado o auxílio transporte corretamente, mas, na prática, quando a gente chega lá para visualizar, o estagiário está servindo, por exemplo, de secretária. Acontece. Eu já tive cliente assim. Quando a gente chegou lá para fazer auditoria trabalhista, o estagiário estava contratado para ser secretário. Isso é um desvirtuamento. Do ponto de vista legal, do ponto de vista documental, do ponto de vista do que está sendo apresentado para a faculdade, por exemplo, a documentação estava toda ok. Mas é muito importante visualizar, na prática, o que aquele estagiário está fazendo dentro do local escolhido para que ele desempenhe aquele estágio. Não é qualquer coisa que ele pode fazer, é o que está dentro do planejamento e o que seja adequado ao desenvolvimento profissional daquele estagiário. Porque isso pode gerar várias sanções, não só sanções trabalhistas, não só o reconhecimento de vínculo, mas infrações éticas, a proibição, por exemplo, pela lei do estágio, se acontecer mais de uma vez, em caso de reincidência, de contratar estagiário por 2 anos, a lei de estágio prevê isso. Problemas com o Ministério Público do Trabalho, diante dessa cooperação e dessa informação entre COFES e Ministério Público do Trabalho. Problemas éticos e disciplinares, quando a gente olha a resolução lá do COFES, tem dizendo expressamente que você fica proibido de registrar estágio se houver alguma comprovação de desvirtuamento ou de descumprimento da lei de estágio por 3 anos. Então, é muito importante observar esses parâmetros que são determinados por lei, os requisitos, as obrigações, e, na prática, o que acontece. Estagiário, se ele não for formado, se ele não tiver uma atividade educativa voltada para aquilo, ele não pode desempenhar aquela função. A lógica é sempre assim. Isso está dentro do contexto da profissão, isso está dentro do contexto de profissionalização daquela pessoa, de desenvolvimento acadêmico daquela pessoa? Se sim, ok. Se não, está acontecendo, muito possivelmente, um desvirtuamento do contrato de estágio. E aí eu trouxe para vocês uma informação prática, uma jurisprudência trabalhista do TRT4, que fala exatamente o que nós estamos conversando aqui.
vínculo jurídico de emprego, estagiário e corretor de imóveis. Não demonstrada a condição de estágio de técnico em transações imobiliárias e prestação de trabalho autônomo, o ônus era de quem estava contratando, da reclamada, cabe a manutenção do reconhecimento do vínculo jurídico de emprego entre as partes. Então, acontece. Isso que a gente está dizendo aqui, que às vezes parece que não acontece, mas está aqui na prática, demonstrando que, sim, esse tipo de coisa acontece. E aí, duas boas práticas finais ou duas orientações finais, porque eu acho que esse é o ponto mais crítico quando a gente está falando de lei do estágio. O que o estagiário pode fazer, para ficar ainda mais claro, quando eu estou falando de atividades mesmo na prática, atividades mesmo que são desempenhadas no dia a dia daquele estagiário. O estagiário pode observar, acompanhar, colaborar no atendimento ao público e na prática de atos privativos da profissão. Só tem um porém, sozinho nunca. Sempre acompanhado, sob supervisão, sempre tutelado por alguém, porque ele não é profissional. Ele pode ser o melhor estagiário do mundo. Eu já tive estagiária lá no escritório, que ela sabia fazer contrato melhor do que muito advogado, mas ela sempre precisa estar tutelada. Não é ela, não é o estagiário melhor do mundo que tiver, o estagiário que já está se formando, ele já está ali, faltando uma semana para se formar. É estagiário, ele precisa estar supervisionado em qualquer ato privativo. Desde o atendimento ao cliente até para que se coloque algo, alguma transação seja feita, de qualquer maneira, ele precisa estar tutelado. Nenhum ato é privativo de estagiário. Tá? A gente pode dar autonomia, pode dar liberdade, mas de olho, supervisionando aquela atividade. Isto quer dizer que o estagiário não pode anunciar, intermediar interesses em seu próprio nome para a realização de negócios imobiliários e também não pode assinar contrato, proposta ou documento que envolva qualquer tipo de compromisso financeiro. Isso significa que, se tem uma imobiliária, se tem um corretor que coloca estagiário para produzir conteúdo nas redes sociais, vendendo o que, na ponta final, ele deveria estar fazendo, ele está cometendo uma irregularidade. Ele está cometendo um ato que infringe, que viola a lei de estágio, porque esse não é um ato permitido para que o estagiário faça sozinho. Agora, o estagiário pode auxiliar na captação desse vídeo, a depender do que seja feito, sim, desde que não se desvirtue para um estágio de marketing, mas uma coisa ou outra é possível. Mas sempre atos supervisionados, atos privativos, sozinho, nunca. Certo, pessoal? Eu agradeço. Esse QR Code vai novamente para minhas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, tiverem algo que queiram conversar, esse é meu e-mail. Agradeço novamente a atenção de vocês. Fiquem com Baby Yoda ali, com Feliz Natal, desejando a vocês. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição do Cresce e do COFES. Muito obrigada, doutora. Agora teremos a abertura para perguntas. Fique à vontade. Tem o microfone ali. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isaías do Cresce Paraná, doutora, tudo bem? Tudo bom, Isaías? Tudo bom. Doutora, uma das coisas uma das grandes preocupações da fiscalização com relação ao estágio é a gente tentar configurar, nos casos em que o estagiário esteja atuando, o exercício legal da profissão. Perfeito. Né? Uma das coisas que nós mais tínhamos antigamente abordávamos sobre o tipo de remuneração, né? Estagiário não ganha comissão, tá? Uhum. Aí o artigo 12 vem lá e diz assim: o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, deixando amplo livre. Uhum. E a maioria dos estagiários, por exemplo, do meu estado, ganham a bolsa e parte de um comissionamento do imóvel que ele teve venda, porque estava previsto na legislação e é o que eles, inclusive, alegam nas nossas defesas, e muitos dos jurídicos entendem que sim, pode, porque tem previsão legal dessa questão. Outra questão, já emendando para aproveitar, a segunda dúvida é o seguinte, doutora, a senhora falou ali, principalmente, que não pode anunciar, a gente sabe que tem que ser feito todo e qualquer tipo de atividade, desde que em caráter de aprendizado e também acompanhado por um corretor responsável. Ocorre que nós temos acontecido bastante o seguinte, de estagiários
credenciados ou não junto ao CRES, porque não é obrigatório ter Isso, credenciado. perfeito. Fazer o quê? Fazer, como é que eu vou falar? Propagandas no Instagram, correto, ele está já dizendo, veja esse empreendimento, tal, todas as atividades. E ao final ele fala assim, entre em contato com os nossos corretores de plantão da imobiliária tal. Isso os corretores de imóveis estão acabando com a agenda da fiscalização, dizendo, não, ele está fazendo, não, mas ele está falando que está para entrar em contato com os corretores, não é com ele. Como que a gente pode delimitar essa questão, sabe? Que isso é muito difícil. Então, a questão do pagamento de remuneração e essa das redes sociais, que muitos estagiários, por serem mais novos, ter mais afinidade com essa questão, não falando para entrar em contato com eles, mas falando para entrar em contato com o time de corretores da empresa que ele trabalha. Entendi. Vamos lá, para a primeira, sobre comissionamento. Entendo que a legislação é aberta, certo? Abrangente. Ok, concordo. Mas, mesmo sendo abrangente, a diferença entre o estagiário e qualquer outro profissional, uma delas é a forma de remuneração. Por quê? Porque vamos pensar do ponto de vista trabalhista, certo? Se eu tenho um comissionamento e eu tenho um empregado, todas as verbas vão incidir, 13º, férias, contribuições previdenciárias, elas vão incidir sobre esse comissionamento. Então, no final do dia, entendo eu, de verdade, assim, com muita propriedade, que, do ponto de vista trabalhista, o que a legislação quis dizer não foi sobre possibilidade de comissionamento. Foi sobre possibilidade de eu tratar a remuneração de uma forma que não seja, por exemplo, só pecuniária. Vou dar um exemplo. Lá no escritório, o estagiário, se ele for cumprir, vamos dizer assim, o plano de estágio, for um estagiário que não falta muito, for um estagiário que a gente vê que ele tem o interesse de aprender, ele vai ganhar outras coisas. Ele pode ganhar um ingresso para um evento, a gente pode pactuar isso. Ele pode ganhar livro, ele pode ganhar um iPad, ele pode ganhar outras formas de remuneração, porque no final do dia isso é uma remuneração. Mas isso não é comissionamento, porque estagiário ele não trabalha no final para intermediar a venda. Comissionamento é resultado de intermediação de uma venda, ou de uma venda efetiva, né? Então, assim, do meu ponto de vista, apesar da legislação ter essa permissão ou essa textura aberta, ela não está se referindo especificamente a comissionamento. Ela está se referindo a outras formas possíveis de remuneração. Então, esse primeiro ponto, pelo menos na minha visão, enquanto jurídico, eu entendo que é por esse lado. E o segundo ponto, sobre as redes sociais. Tema extremamente espinhoso. Por quê? Eu entendo que não é a simples fala ao final que muda o contexto todo do vídeo. Vamos tirar o final da fala. O que é que ele está fazendo no final do dia? Qual é o objetivo final ali do que ele está fazendo? É vender. Se ele fala, fale com João, com Maria, com José, ele está vendendo no final do dia. Mas esse ponto em específico, eu entendo que a legislação, apesar de ter avançado bastante, ela ainda não se debruçou o suficiente para que a gente tenha uma resposta clara sobre esse ponto. Mas entendo que no final do dia, sim, ele está fazendo uma atividade que é privativa de corretor. Entendo eu que sim. Mesmo ele dizendo, fale com João, com Maria, com José, eu entendo que sim. Próximo. Pois não. Exato. Às vezes ele vai lá responder no direct. Exato. Ele está na ponta da frente e na ponta de trás, só que com um terceiro. É quase um laranja. O corretor é que é o laranja dele. Então, esse é o ponto de atenção. Parabéns, doutora. Realmente, esse talvez seja um dos temas mais espinhosos na fiscalização da atividade imobiliária, né? E a gente precisa ter um pouco mais de atenção, fazer essa distinção. Nós tivemos um avanço normativo com a resolução 1476, Isso. que ajudou bastante. E aí o desafio é assim, a gente tem um curso de técnico de curta duração. A nossa resolução impõe que a gente tem um interregno mínimo, e é correto, de 30 dias de inscrição no curso. Então, a gente teria... O tempo médio é de 6 meses para a realização do curso técnico de transações imobiliárias. Então, a gente teria 5 meses de atividade de estágio. E a gente sabe que existe o mundo do dever ser e a prática. Perfeito. A prática é que o mercado imobiliário é um dos poucos mercados que a pessoa vem pela posição primeiro para depois buscar a formação. Então, normalmente, o incorporador, o loteador, que precisa de volume de profissionais, ele chama a pessoa, porque ele tem habilidades para venda e etc., e depois ele descobre que tem que fazer a formação. Bom, para contextualizar com a atividade fiscalizatória, porque no mais das vezes são as pessoas que estão aqui
desenvolvendo a atividade e a proteção do mercado, da ética. Eu acho que um grande desafio é, primeiro, o estágio ele não é obrigatório. A inscrição de estágio junto ao conselho não é obrigatória, é uma faculdade. Que já foi obrigatório outrora, né? E depois... O Ministério Público trouxe isso. Acho que o primeiro ponto é esse desafio. Olha, é estágio? Tem que apresentar o contrato ou o termo de compromisso de estágio imediatamente, para não escamotear a relação do exercício ilegal da profissão. Segundo não tem remuneração. Eu acho que a gente tem que ser intransigente quanto a isso, porque o corretor vende aquilo que ele sabe. Se ele não sabe ainda, ele não consegue vender, ele não vende imóvel, ele vende conhecimento, habilidades. E estágio, na essência, eu adorei o que a senhora falou, é formação e conhecimento. Então, ali é a hora que ele vai experienciar, e aí a gente tem que ter bolsa, apenas bolsa. Não tem remuneração. A gente sabe que no mundo do DVC, e aí é muito espinhoso para a gente que exerce função política, porque esse estagiário de hoje é o corretor de amanhã. Mas essa comunicação tem que ser muito explícita. E o agente, aí é um alerta para o agente fiscal. Esse talvez seja o auto a ser lavrado com o maior zelo possível, porque é muito complexo. Se você quer caracterizar um exercício legal da profissão por um estagiário, você vai ter que não apenas colocar o cartão dele, você vai ter que materializar o ato. Tem que baixar o vídeo, tem que pegar o anúncio e robustecer esse auto de maneira tal que você amanhã ou depois não responda. E aí a gente vai inverter o polo, porque de repente, daqui a 4 meses, ele já virou corretor. E aí o Ministério Público, peraí, perdeu o objeto, você agora passa a ser o algoz. Então, a gente vai ter que, em algum momento, encontrar. A solução vai ser, num futuro próximo, um curso técnico mais alargado, que aí você teria tempo de fazer estágio efetivamente, e o curso superior, que aí você tem um prazo. Mas, nos modos em que a gente está, é até insano falar em estágio num curso de 6 meses. Que, na verdade, 6 meses, se muito, né, Contreras está falando. Então, você imagina que ele vai ter que descontar 1 mês. No mínimo. Então, o alerta, conectando com a perspectiva da lei de estágio, é que esse auto precisa ser melhor qualificado do que qualquer outro, principalmente se a gente estiver apontando a facilitação do exercício legal, que no meu sentir de fato há, e se a gente estiver apontando o exercício legal propriamente do estagiário. No mais, parabéns, doutora, uma excelente palestra. Obrigada. E eu queria só reforçar isso que você está dizendo, conectando com a palestra que veio anterior à minha. É muito importante essa robustez, por causa, inclusive, de um princípio trabalhista. Vamos pensar no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, a primazia da realidade. Eu não só falo, eu provo que na vida real está acontecendo isso. E aí, uma das formas da gente fazer isso, por exemplo, é através do registro de blockchain. Então, é muito importante para dizer, não, foi naquela hora, naquela data, este ato foi consumado. Então, é muito importante também se ater a essas minúcias para isso. E eu diria mais, enquanto professor, eu acho que às vezes a gente também se distancia um pouco, quando a gente está fazendo alguma atividade profissional, como fiscalização, por exemplo, das universidades. Talvez fazer um trabalho com as universidades, nesse sentido de conscientização do que pode, do que não pode, como deve ser, como não deve ser, também ajuda um pouco nessa formalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o estágio ele é feito entre o convênio é feito entre o corretor e a faculdade. E a faculdade repassa isso para o estagiário, por exemplo. Então, quando eu tenho uma faculdade que cuida também desses convênios, ou quando eu tenho um agente de integração que pode ser responsabilizado também por esse tipo de coisa, então, se eu trabalho por essa perspectiva, às vezes reduz um pouco também, na ponta lá, final, esse exercício ilegal da profissão, que eu concordo integralmente com tudo que você falou. É muito espinhoso, é muito difícil, e o que vai garantir que o auto se sustente é essa robustez de prova, de acabouço probatório. Fazendo um exercício também, vamos citar nomes porque é desafiador. Direcionar a MRD, me perdoe aí se alguém defende, mas elas usam o subterfúgio de que são uma relação de trabalho direto, só que não existe contrato de trabalho nem assinatura. Eu acho que aí nós, enquanto sistema, vamos ter que estreitar as relações com o Ministério Público do Trabalho. Exato. Porque, tudo bem, se não é infração ético-disciplinar, ok, vai ser uma infração às relações de trabalho, e aí ele vai responder todos os consectários e, eventualmente, impor o vínculo, porque não quer nenhum vínculo, e a nossa profissão ela é essencialmente de êxito. Não tem remuneração fixa, corretores raramente recebem remuneração fixa. E aí eu acho que caracterizou uma desnaturação, tem que ter essa cooperação mais próxima, porque nacionalmente a gente tem, mas aí o procurador do trabalho regionalmente às vezes tem outras prioridades, não dá atenção, é preciso ter essa aproximação, é um desafio para a gente. Boa tarde.
Sou Gledson Maciel, sou da 25ª Região, Tocantins. Hoje eu estou como diretor de fiscalização. Agradecer a palestra, foi bem proveitosa para nós, ainda mais agora nesse final, onde a gente pontuou bastante aí com relação às funções e o desempenho da fiscalização em cima com relação aos estagiários. Bom, das perguntas que eu tinha feito, que eram 4, os colegas já colocaram aqui na pauta e já foram respondidas, mas tem uma que eu quero pegar o gancho ali do Dr. Diego, que por muitas vezes nós pegamos situações de estagiários ou outras pessoas mesmo irregulares, e além de estar na fiscalização, hoje eu faço parte da Coapim. E aí, logo depois, eu vejo aquele caboclo lá, nós autuamos aquele cidadão lá, cometendo a infração, e eu estou tendo que receber ele aqui como um corretor de imóveis, porque ele veio se regularizar. E eu queria saber assim, se tem como desenvolver alguma coisa para que a gente possa, pelo menos, frear e dar mais direção para que esse corretor, que já começou de uma maneira errada, ele não se tornar logo de imediato, vamos dizer assim, a legalização do erro que ele cometeu antes, sabe? Eu vou falar do ponto de vista do que a OAB faz, porque eu acho que é uma boa solução. Não sei se existe alguma coisa quanto a isso que pode ser feito. São 2 coisas que a OAB faz que eu acho que, pelo menos, diminui a sensação de impunidade para quem está fazendo algum ato irregular. A primeira delas é que, para que você se inscreva em definitivo na OAB, você não pode ter processo ético disciplinar aberto contra você. Você pode ter, por exemplo, eu posso chegar lá e fazer um TAC, a depender da infração que seja. E aí eu encerro isso e beleza. Mas quando há um procedimento ético disciplinar aberto, e estagiário também tem procedimento ético disciplinar na OAB, é muito próximo essa visão, eu preciso terminar o trâmite desse processo para que seja possível que eu me inscreva. Porque tem um dos requisitos de inscrição, que é ter a reputação ilibada, enfim, ser um profissional no mercado que não esteja respondendo de nenhum tipo de demanda que envolva minha postura ética. Então, do ponto de vista da OAB, essa questão se resolve dessa maneira. Ou eu abro possibilidade para que seja feito um TAC, eu me regularizo, e aí essa punição ela fica em suspenso por um determinado período de tempo. Essa é a opção 1 que a OAB faz para alguns tipos de violações. E a opção 2, que a OAB também faz, é essa análise antes da inscrição, pelo menos segura a inscrição até que isso aconteça. Então, existe na ótica da OAB essas 2 possibilidades, que não sei se consegue ser aproveitada em 100% para a ótica de vocês. Vamos lá. Posso falar? Sou eu? Oi, doutora Juliana. Parabéns aí pela sua palestra. Meu nome é Marcelo Moura, sou presidente do CRES do Rio de Janeiro. Essa possibilidade, infelizmente, por enquanto não existe, porque lá na OAB o estagiário é previsto em lei, o nosso ainda não é previsto. O que a gente faz no Rio de Janeiro, e serve de exemplo outro, como o nosso amigo ali falou, quando o contraventor ele vai dar entrada no nosso registro e ele teve uma autuação, e essa autuação não gera multa para ele, mas gera custos administrativos que ele tem que pagar, enquanto ele não paga aquilo ali, eu travo sim as inscrições dele. O que a gente está falando, a senhora falou sobre a lei de estágio aqui, é uma coisa, a lei do estágio ela é linda e maravilhosa, mas ela não funciona no nosso mundo de corretores de imóveis. No nosso mundo, essa lei só serve para o dono de empresa colocar um contraventor lá, custo praticamente 0 para colocar lá. O que a gente faz dentro da nossa empresa, dentro do nosso CRES, e o Limão sabe disso, é o seguinte: qualquer um que não tenha a carteira de estágio do CRES, que não é obrigatória realmente, mas lá no CRES faz muito bem quem tenha, porque a partir do momento que o cara não apresenta para a gente, independentemente do que ele fala, ele é autuado. Ele é autuado por exercício ilegal da profissão. Para que aquele auto não dê andamento, ele tem que me entregar tudo que está previsto na lei de estágio, inclusive seguros, que é obrigatório, contrato. Se ele não me apresentar aquilo, não pagar os custos administrativos, eu vou encaminhar para o Ministério Público do Trabalho informando que ele tinha uma pessoa trabalhando ali. Então, a gente conseguiu resolver dessa maneira. Ele acaba que tira a carteira. A carteira de estagiário nossa não é obrigatória, mas ela faz muito bem para quem tira, porque a gente não tem esse tipo. E a fiscalização é feita sobre isso. Conforme você falou, todo mundo é autuado. Ele vai lá e prova de que ele está cumprindo as regras do estágio. Se ele cumprir tudo, a gente vai e arquiva. Perguntar ao Limão deve estar lá atrás, a gente já arquivou algum? Alguém vai falar, nenhum. Ninguém cumpre, ninguém faz. E a gente cobra os custos administrativos desse contraventor quando ele é autuado, para você ter uma ideia, isso vai ser motivo, Limão vai falar mais tarde,
mas só de custo administrativo desse ano nós arrecadamos de R$1 milhão de tantos contraventores que tem aí, que na verdade estão travertidos, não tem estagiário. O estagiário está lá publicando, o estagiário está lá trabalhando, o estagiário está lá travertido, o nome dele é contraventor. É isso que ele é autuado na forma da lei. Então, a lei é muito bacana, mas ela não funciona, não tem ninguém fazendo estágio. O cara vai para o plantão sozinho, ele fica lá sozinho, o gerente pega 5, 6 estagiários, quer botar. Então, se o nome do estagiário estiver na lista, se estiver no plantão, se tiver qualquer coisa, se não apresentar aquela carteirinha de estágio, tiver qualquer coisa, ele vai para a vala, ele é autuado e depois ele resolve o problema dele. Mais alguma pergunta? Mais alguma Doutora pergunta? Juliana, e só para recordar, eu não proíbo que ele faça a inscrição, não. Ele faz a inscrição, paga todas as taxas de inscrição, mas para eu liberar, ele ainda tem que pagar o custo administrativo com a exigência e eu ainda pego o valor da anuidade dele. Boa tarde. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde. Mais uma vez, parabéns pela palestra, muito, muito proveitosa mesmo, principalmente com a intervenção aqui dos colegas presidentes. Júlio, estou presidente do CRES 24ª Região Rondônia. Só um pequeno esclarecimento com relação ao detentor o responsável técnico pelo estágio. Ele pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Perfeito. Nós entendemos que, sendo em pessoa física, ele precisa necessariamente de ter um endereço fixo. É correto? Ou qualquer corretor de imóveis pode ser responsável por estágio, pode ser RT de qualquer aluno de estágio sem ter o endereço fixo? Pela lei de estágio, não tem nenhuma determinação nesse sentido. Até porque o estágio ele não precisa ser, pela lei de estágio, como ela abarca, ela é uma lei geral e abstrata, ela não precisa ser num lugar. Ela pode ser online, digital, não tem nada que impeça que seja. Agora, se existe um empreendimento fixo, se aquele corretor exerce aquela função em um lugar fixo, e aí eu vou falar da minha experiência enquanto pessoa que emprega pessoas como estagiário. É necessário nos formulários preencher onde é que ela vai desempenhar aquela função. Isso aí sim, aí tem. Nos formulários que a gente preenche, tem. Inclusive com universidades federais, com convênio, quando vai conveniar. Então, assim, previsto em lei, não. Mas é um mecanismo que pode ser implementado, que não tem nada que diga, isso aqui é um pré-requisito ilegal. Não, só não está lá previsto em lei. Então, é possível implementar esse requisito, mas, obviamente, sempre vai poder ser contestado, mas é possível implementá-lo. Não vejo nenhuma irregularidade nesse sentido. Isso. Assim, a gente olha para a lei de estágio, ela é muito permeada, porque pressupõe estágio na fase mais inicial da vida. Então, a mens legis da lei é muito parametralizado no Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o sentimento da lei é muito proteção da infância, da juventude, etc. E, na realidade, nem sempre é o caso. Isso. Mas a lei ela é permeada dessa ultraproteção. Então, as instituições envolvidas, em sendo algo positivo em benefício do estagiário, ela pode criar regras que beneficiam. Lá no CRESDF, por exemplo, a gente não impede, na ambiência nossa, a gente não impede a concessão de estágio para pessoas naturais. Mas é salutar que se tenha uma imobiliária, porque é muito difícil. Então, a gente dificulta um pouco, não que a gente impeça, a concessão de estágio indiscriminadamente. E aí tem um aspecto que eu entendo, aí é o entendimento da lei, de que a pessoa tem que ter uma compreensão hierárquica superior, porque assim, eu pego uma pessoa de nível técnico supervisionando outra na formação de técnico, ele tem que ter um curso superior. Exato, mas a lei de estágio, ela vai prever expressamente isso, que é preciso ter, não é só a formação, é a experiência técnica na área, e sim, essa noção de hierarquia, ela é existente também na mens legis, na ideia geral da legislação, é isso mesmo, concordo 200%. Mais alguma pergunta? Obrigada, doutora, pela sua contribuição. Obrigada, pessoal. Eu agora gostaria de convidar o diretor nacional de fiscalização, Claudemir das Neves, para fazer a entrega do certificado.
Convido agora o presidente do CRES do Mato Grosso, Dr. Contreiras, para falar algumas palavras. Boa tarde, gente. Eu gostei da parte do Contreiras aí, né? E principalmente do doutor. Mas as minhas palavras são poucas, aproveitar o momento que a gente está aqui. E nós estamos numa batalha bem acelerada para a questão das avaliações imobiliárias, né? Então, eu estou ocupando aqui, falei com o presidente Sérgio, para nós aproveitarmos aqui a nossa união, para pedirmos as nossas bases para que participem da publicação que é do Sistema Cofesse-Cresce, que está lá no nosso Instagram, compartilhada, obviamente, por um acaso, por força do destino, porque a Ampage esteve no Mato Grosso, fizemos um evento lá, e a 2283 nos incomoda. Por mais que a gente saiba que nós garantiremos na lei o poder de fazer avaliações, tanto para imóveis públicos ou privados, particulares, não importa, né? Mas é uma desonra se nós, enquanto corretores, perdermos essa questão da avaliação na Câmara dos Deputados. Então, é um apelo, é um pedido para que os fiscais, para que os conselheiros federais, para que os presidentes façam o papel de pedir as suas bases que entrem nas publicações marcando os deputados. Isso está incomodando muito. A publicação que nós fizemos tem aí aproximadamente, acredito, 190 agora comentários. Mais da metade deles estão marcando vários deputados. Isso está gerando um efeito muito positivo, que vários deputados estão ligando lá do Mato Grosso, perguntando, presidente, o que é isso? Me explica isso. Então, nós estamos tendo oportunidade de dialogar com os deputados, provocado pela base, pelo povo. Porque político só se move à medida que a voz do povo ecoa nas ruas. Nesse caso, nas redes sociais, né, que é mais eficiente. Então, eu peço para que entrem aí no Instagram do Cresce Mato Grosso, ou do Sistema Cofesse-Cresce, ou até mesmo no meu, do mestre Barcelos, também que está na publicação, da Ampage, que é a Associação dos Peritos, que agora nos apoia, depois de uma negociação bem fervorosa. A Ampage está conosco, né? Então, para que vocês possam participar e marcar aí os parlamentares. Esse é o meu pedido. Tem um vídeo que nós fizemos. Ali está o nosso diretor nacional, Magno, né? Ao lado do Magno está o presidente da Ampage. À minha direita também é o Jair, que é da Ampage, também integrante da direita. Pessoal de todo o país, estamos aqui em Mato Grosso, Cuiabá, Cresce Mato Grosso, na companhia aqui do nosso diretor nacional de avaliações imobiliárias. E nós viemos aqui falar de um problema criado pelo governo federal, ou seja, o governo federal está tirando o corretor avaliador das avaliações dos imóveis públicos. E nós precisamos conscientizar o Congresso, conscientizar a Câmara dos Deputados, conscientizar o deputado relator, deputado Raymond, do PT, do Rio de Janeiro, para que o corretor avaliador seja mantido na avaliação dos imóveis públicos de todo o país. Pessoal, sim à inclusão do corretor nas avaliações? Sim! Sim à inclusão! Sim à inclusão! Sim à inclusão! Eu não sabia que tinha um vídeo aí, então acho que ficou um pouco mais claro. Você viu que o presidente da Ampage naquele momento ficou travado, ele só destravou agora, depois de intensas negociações, e nós precisamos de todo o apoio possível para nós não perdermos isso. Repito, é uma questão de honra para a nossa atividade mantermos esse pequeno legado lá. Tá bom, gente? Obrigado, o evento segue. Vamos lá. Não, ele manteve. Ele mantém, lá do teu estado, inclusive, né? Não. Até o momento, não sei. Mas se retirou... nós pedimos isso, vocês pediram, negociaram lá, né? Acho que é até bom que o Marcelo... né? Eu acho que ele vai deixar cair a relatoria e vai sair fora. Eu também penso isso, igual eu digo. Ele vai deixar vencer o ano legislativo e vai sair pela tangente, né? O seu deputado. Presidente, a verdade é que não é o deputado, é o assessor dele. Só para você ter uma ideia, quando nós chegamos lá, nós estávamos com mais ou menos entre 40 e 50 corretores, e o assessor dele não queria permitir a entrada.
Falou que não poderia, que a gente teria que ficar do lado de fora. E aí eu questionei se ali não era a casa do povo. E aí ele começou a deixar a gente entrar. E aí ele veio, até o Pedro estava aqui com a gente também. Ele veio e disse que a gente não poderia fazer perguntas, que não poderia tirar foto, que não poderia ir. E se colocou, desde já, favorável aos engenheiros. E na hora da reunião, a gente assim, tem umas situações que são muito engraçadas, porque ele é assessor, mas ele foi a primeira pessoa que o deputado botou na mesa. E aí o deputado se viu numa situação que ele teve que abrir para os corretores perguntarem, o deputado que abriu. E aí o pessoal começou a cair em cima, porque o assessor, mesmo com todo mundo ali, o deputado foi favorável, a gente demonstrou para ele, levou a lei, levou o nosso jurisprudência toda, que já temos junto lá com o Supremo, e o assessor, mesmo assim, foi favorável aos engenheiros. E aí os corretores se viraram contra ele, né, porque o assessor ali detém um poder sobre o deputado. Essa é a realidade. O assessor, entre outros, não sei se está gravando ou não, mas se estiver também não tem problema, já está totalmente vendido. Essa é a verdade. Eu aproveito, presidente João, para alertar para uma situação que o presidente Viana puxou a nossa orelha no evento. Nós somos 600 mil corretores no país. 150 mil só em São Paulo. E ele falou decepcionadíssimo que apenas 9 mil desses 600 mil corretores tiveram a condição, a humildade, ou a estratégia, ou a inteligência de entrar na publicação do Instagram ou no site da Câmara Federal e pedir por isso. Então, isso é grave. Nós somos muito fortes, porém não sabemos da força que temos. Então, mais uma vez aí, aproveitando a fala do presidente João, que um assessor de um deputado, fazendo um acordo com a engenharia, nos tira desse mercado, tenta nos tirar de um mercado bastante importante. Peço aí, novamente, o esforço, o empenho, para que eles possam nos enxergar. Repito, político só se movimenta à medida que escuta a voz do povo ecoar nas ruas. Tá bom, gente? Claro, a gente sabe disso. Se um deputado não enxerga isso, a gente tem que defender. Nós temos que abrir os olhos deles. É isso aí, estamos lá. Obrigado, gente, pela atenção.